Fala pessoal, vamos para mais um vídeo sobre produção do espaço brasileiro. Na verdade, sobre o processo de industrialização brasileiro, e nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre a produção do espaço da indústria brasileira. Na verdade, esse vídeo ele serve para falar sobre o processo de produção de qualquer espaço industrial, mas a gente vai territorializar esse processo no espaço brasileiro. Vou te explicar como vai funcionar. Eu vou explicar para você as características de cada uma das 3 etapas de produção do espaço industrial. E à medida em que a gente for falando sobre essas etapas, a gente vai localizando aqui no mapa do Brasil para a gente ter uma espacialização, para a gente ver essa dinâmica espacializada. Beleza? A gente vai começar aqui na etapa número 1, que eu estou chamando de industrialização pioneira. Para pensar, se um lugar não tem indústria, no momento em que ele começa a se industrializar, a indústria vai ter que escolher um lugar para começar. E no momento que essa indústria escolhe esse lugar, essa escolha não é aleatória. Você já deve ter visto um vídeo em que a gente falou sobre os fatores locacionais, que são fatores importantes que vão influenciar a escolha de um lugar no espaço para aquela indústria, dependendo do seu setor, dependendo do seu momento histórico, se localizar. No Brasil, quando a indústria lá na virada do século XIX para o século XX começa a buscar lugares para se implantar de forma mais sólida, ela vai escolher os lugares com os menores custos de implantação. E a gente já viu que isso vai acontecer exatamente no eixo Rio-São Paulo. No Rio, porque o Rio era então a capital do Brasil. E em São Paulo, porque a crise da cafeicultura criou um cenário atraente para a indústria. Muita mão de obra disponível, muito capital privado disponível e a infraestrutura moderna implantada para o café disponível para a indústria usar. Eu estou falando basicamente de ferrovias e de portos. Portanto, nessa fase pioneira, a gente tem aqui a industrialização do eixo Rio-São Paulo no sudeste brasileiro. Bom, o tempo passa. Décadas depois, a gente vai dizer que essa área pioneira vai viver uma dinâmica nova, que a gente vai chamar de economia de aglomeração. Em outras palavras, eu estou dizendo que estar junto àquela aglomeração pioneira é economicamente interessante, porque aquela área pioneira começa a se tornar mais dinâmica, atrair mais investimentos, sejam privados ou do Estado, em infraestrutura, atrair novos mercados trabalhadores, novas forças de trabalho, aumenta a entrada de pessoas naquela região, ampliando a força de trabalho. O mercado consumidor também aumenta porque a população daquele lugar tende a crescer, ou seja, a indústria que vai escolher se localizar num território que já se industrializou pioneiramente, tende a se localizar junto a essa área de industrialização pioneira. A economia de aglomeração, portanto, no Brasil, ao longo dos anos 50, 60, 70, ela vai também se concentrar no eixo Rio-São Paulo e no entorno imediato, fazendo com que o Sudeste se consolide como a grande região industrial e urbana do Brasil. No entanto, com o passar do tempo, aquilo que era economicamente interessante passa a ser desinteressante. E a gente entra então na terceira etapa da produção do espaço, que a gente vai chamar de uma etapa marcada por um processo de deseconomia de aglomeração. É uma expressão feia, pouco comum, provavelmente você nunca ouviu falar disso, mas é importante você entender. Deseconomia de aglomeração significa que não é mais interessante do ponto de vista econômico estar junto àquela aglomeração. Por qual motivo? Se você é uma indústria nova, não é interessante se implantar naquele lugar. Se você é uma indústria antiga, talvez seja mais legal buscar novas localizações. Ou seja, os altos custos, seja de implantação ou de manutenção de uma empresa que já está lá, geram uma relocalização desses investimentos. De que custos eu estou falando? Um monte deles. Por exemplo, terreno. Numa área consolidada, tem cada vez menos terreno disponível. Os poucos que existem certamente custam muito caro. E ainda que eles não estejam tão caros assim, os impostos cobrados sobre aquele terreno, certamente numa área consolidada, são muito altos. Para piorar, em áreas muito densas, em áreas metropolitanas, muito urbanizadas, é muito comum que o poder público gerencie aquele espaço
de uma forma mais atenta, criando planos diretores, que começa, por exemplo, a dizer que um determinado bairro que no passado era industrial não pode mais ser, seja porque ali tem muita gente residindo próximo, seja porque a infraestrutura urbana de circulação não dá conta da manutenção de uma indústria ali, ou até mesmo por razões ambientais. No Rio de Janeiro, São Cristóvão, tradicionalmente um bairro industrial, foi perdendo indústrias ao longo dos anos 80, 90 e até hoje, porque, entre outros fatores, o plano diretor do Rio de Janeiro desestimula a implantação ou a permanência de indústrias de grande porte naquela região. O que a gente vai ter muito ali são indústrias têxteis que vão aproveitar antigos galpões, confecções, que vão aproveitar antigos galpões para fazer ali as suas linhas de produção. Bom, outros custos que a gente pode pensar, o custo de circulação, já que o tráfego, a circulação de automóveis, de veículos, nessas áreas consolidadas tende a ser muito demorada, tende a ser muito lenta, muitos engarrafamentos. O custo da mão de obra, num lugar onde o custo de vida é mais alto, o custo da mão de obra tende a ser mais alto e assim por diante. Diante disso, essa indústria vai buscar novos lugares para se territorializar. No Brasil, a gente vai observar um movimento de migração de algumas indústrias para alguns polos no Nordeste, algumas para o Sul, atraídas sobretudo pela proximidade com os países do Mercosul e algumas até mesmo para outros estados do Brasil. Mas, de forma geral, a gente vai observar essa desconcentração da indústria ainda de forma concentrada. Como assim, Fábio? Como é que uma coisa desconcentra de forma concentrada? Simples. As indústrias começam a sair do eixo Rio-São Paulo, mas elas não vão para muito longe. Elas se interiorizam, vão para o interior de São Paulo, vão para o interior do Rio de Janeiro, para o interior de Minas, para o interior do Paraná, mas a maior parte delas continua aqui no Sudeste e em parte do Sul do Brasil. Ou seja, a gente não estaria diante, portanto, de um processo de relocalização industrial muito agressivo. Essa relocalização, essa desconcentração continua, de alguma forma, concentrada num polígono aqui no Sul e no Sudeste do Brasil. Ainda que algumas indústrias, sim, tenham ido para fora desse polígono. Bom, eu quero destacar dentro dessa terceira etapa 3 aspectos importantes. O primeiro, a guerra fiscal. Um elemento que entra nessa dança dos lugares é a oferta de benefícios fiscais. Está caro permanecer num centro metropolitano, aquela indústria busca então uma nova localização e então os estados, as unidades da federação começam a disputar o interesse daquela indústria. Cada estado vai oferecer descontos mais interessantes nos impostos ou isenção nos impostos para atrair aquele investimento industrial. Outro aspecto importante é que quando eu falo de relocalização da indústria, eu estou falando de relocalização da produção material, ou seja, a fábrica efetivamente sai do Rio, sai de São Paulo, vai para Resende, vai para São José do Rio Preto, mas a produção imaterial da indústria, ou seja, a parte de administração, publicidade, design, inovação, pesquisa, essas continuam concentradas nas áreas tradicionais, nas grandes metrópoles, no caso do Brasil, em Rio e São Paulo principalmente. E um terceiro e último aspecto, como resultado dessa relocalização das indústrias, muitas das nossas cidades mais tradicionais, mais antigas, mais dinâmicas economicamente, como Rio e São Paulo, passam por um processo de terciarização, ou seja, as suas economias, que certamente nada tem a ver com o setor primário da economia, agricultura, pecuária, mas que por muito tempo estiveram fortemente vinculadas ao setor secundário, o da indústria, passam a ser, diante dessa nova conjuntura do espaço industrial, passam a ser economias essencialmente terciárias, ou seja, do setor terciário de comércio e serviço. Agora que você sabe tudo sobre o espaço industrial brasileiro, é só arrasar nas questões de vestibular e tirar de letra. Tchau, tchau!